Olá, boa noite. Começa agora a última edição do dia do CNN Mercado. Já tem data e hora. Vai ser amanhã, 10h15 da manhã, quando deve ser anunciado o novo nome do ministro da Fazenda. E Fernando Haddad segue liderando todas as previsões. Na véspera desse anúncio, os ativos brasileiros foram na contramão do mundo e pioraram. A bolsa caiu mais de 1,5% e fechou no menor patamar em 4 meses. Já o dólar subiu para R$ 5,21. Hoje, o cotado para o Ministério da Fazenda teve uma reunião mais cedo com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. A conversa, que não estava na agenda de Guedes, foi encarada como um forte sinal de que o ex-prefeito de São Paulo deve mesmo ser nomeado amanhã. Depois da reunião de 1h30 com Guedes, Haddad disse que a conversa foi excelente. Enquanto o novo ministério não vem, continuam os velhos problemas de sempre. A aprovação da PEC da transição ontem no Senado trouxe algumas novidades e negativas para as contas públicas. Com isso, o impacto da PEC já supera 200 bilhões de reais. Mas o que fez essa conta aumentar? Basicamente, é autorização para o governo gastar uma parte do dinheiro do trabalhador do programa PIS/PASEP e que não foi sacado há algum tempo. Universidades e a Fiocruz também ganharam o aval, o ok, para gastar e fora do teto receitas próprias e doações. O maior impacto financeiro da PEC também afetou o mercado de juros futuros. Vencimentos mais curtos tiveram quedas das taxas, enquanto os prazos mais longos, especialmente a partir de meados de 2024, tiveram alta, o que pode indicar expectativa de piora da inflação futura. Ainda sobre a PEC, o senador Marcelo Castro, relator do orçamento de 2023, disse hoje que não trabalha com a possibilidade de o texto não ser aprovado pela Câmara dos Deputados ainda este ano. Vamos ver. Quanto mais cedo a Câmara aprovar a PEC, melhor, porque eu terei mais prazo para saber o que eu vou ter de disponibilidade para fazer o meu relatório. É claro que já estou trabalhando no relatório baseado no que foi aprovado no Senado. Se a Câmara aprovar nos mesmos termos que foram aprovados aqui no Senado, evidentemente que facilitaria muito o meu trabalho, porque nós já estamos fazendo um relatório baseado naquilo que foi aprovado aqui no Senado. Nós vamos aprovar a PEC, vamos aprovar o nosso relatório até o final da sessão legislativa. Agora a gente fala da maior empresa brasileira, a Petrobras. Em entrevista do Grupo de Minas e Energia da equipe de transição, hoje de manhã, Aloysio Mercadante, que é o coordenador dos grupos técnicos, voltou a defender investimentos para aumentar a capacidade de refino da estatal e também diminuir a dependência da importação de diesel e gasolina. Vamos conferir. A Petrobras não pode olhar só a exploração. Nós precisamos maximizar a capacidade de refino instalada. Por quê? Para não ter que importar derivados, porque é isso que força a dolarização de preços por uma completa perda de visão estratégica da empresa. Então, o aumento da capacidade de refino, principalmente a maximização da capacidade instalada, pode ajudar muito no sentido de a gente ter uma política, como diria o presidente Lula, de abrasileirar o preço do combustível ao longo do próximo período, né? Deixar de depender da taxa de câmbio e do combustível importado. Olha, as ações da Petrobras não reagiram bem a esse sinal de que o novo governo quer abrasileirar os preços dos combustíveis praticados pela Petrobras. Como a gente vê na tela, as ações da estatal terminaram no vermelho com quedas superiores a 2%. Enquanto isso, PetroRio, que é a principal concorrente privada da Petrobras, teve alta de mais de 1,5% na B3. Agora a gente fala de celebridades. A influencer Kim Kardashian e o lutador de boxe Floyd Mayweather Jr. se livraram de um processo e daqueles. Mas por que você está falando isso no CNN Mercado? Estou falando disso porque essas celebridades e várias outras fizeram propaganda de um criptoativo, o Ethereum Max, e diziam na propaganda que era um ótimo investimento. Só que esse ativo caiu basicamente 99% nos últimos meses, virou pó. Por isso, os investidores processaram as celebridades. Mas a Justiça da Califórnia decidiu que as celebridades não são parte desse problema e não ficou claro se os investidores realmente avaliaram os riscos desse investimento. Não é a primeira vez que celebridades se envolvem em verdadeiras furadas com criptoativos. A brasileira Gisele Bündchen
fez propaganda para a plataforma FTX, que quebrou algumas semanas. E assim o CNN Mercado fica por aqui. A gente volta amanhã cedinho, às 9h25 da manhã, com a abertura dos negócios e Priscila Yazbek, pouco antes do novo Ministério de Lula. Agora você volta ao CNN Arena com o Felipe Moura Brasil. Boa noite.